E aí galera, beleza? Vou mostrar nesse vídeo aqui como é que a gente começa fazendo um projeto Java com o Spring. Como é que a gente dá o início, né? Dá o starter, o boot no nosso projeto de uma maneira bem rápida e simples também. Bom, vamos nessa. A gente vai entrar nesse site aqui do Spring Initializer, start.spring.io. Ele é uma página da internet mesmo. A gente vai preencher algumas configurações aqui e ele vai gerar um arquivo para a gente começar a fazer nosso projetinho, nossa API, enfim, em Java, né, com o Spring Boot. Bom, primeiro de tudo a gente tem que escolher a linguagem, como eu já havia dito, a gente vai utilizar o Java. Na parte de Project, eu deixei selecionado o Maven. O Maven ele é um gerenciador de dependências. Ele também faz a build no nosso projeto. Acredito que ele seja mais fácil de usar e tudo mais. Dentro do Maven a gente tem um arquivo chamado POM. Ele está no formato XML. É um formato bem tranquilo para a gente adicionar ou excluir dependências. Mais para frente eu vou mostrar. É, Enfim, marquei o Java, marquei o Maven. Agora vamos escolher a versão do Spring Boot. Atualmente, agora em 2026, essas são as versões mais atuais. Nunca escolha versões snapshot. Versões snapshot são versões que ainda estão em desenvolvimento. Prefira versões mais compactas, sem o snapshot. Próximo item é o Project Metadata. A gente tem que preencher alguns requisitos aqui. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. O group, ele é a empresa ou a pessoa que está desenvolvendo a aplicação. E tem uma boa prática de sempre colocar o site da empresa de uma maneira ao contrário. Como assim? Aqui, para via de exemplo, vamos supor que o projeto é feito pelo Google. O site normal do Google seria www.google.com. É uma boa prática colocar assim, ao contrário, com.google.www. É meio que uma assinatura única, né, da empresa. Pode ser o seu nome e tudo mais também, mas é uma boa prática colocar ao contrário. O artifact aqui é basicamente o nome do projeto, o nome da aplicação. Pode ser qualquer coisa. Vamos colocar aqui primeira, a, vou colocar app 1, certo? Package name vai ser o nome base dos seus pacotes lá no projeto. Você vai ter os pacotes, por exemplo, de controller, pacote de repositórios, e vai ser o nome que vai vir antes. Também pode ser qualquer coisa, mas eu acredito que colocar o mesmo nome do artifact seja uma boa ideia. E aqui nada, nenhum segredo a mais, né? Uma parte bem tranquila. A parte de empacotamento aqui é o jar que a gente vai utilizar. O OR é uma coisa muito antiga, muito usado em aplicações web. Normalmente era quando nós exportávamos a nossa aplicação para um servidor externo, que não vai ser o caso, né? O próprio Spring Boot ele tem o Tomcat embutido, né? Então a gente não precisa disso. Parte de configuração, a gente pode escolher entre o Properties e o YAM, eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, eu prefiro o Properties. A aparência dele é mais amigável, é bem tranquilo. É um arquivo extremamente importante, assim como o POM, que está no Maven. É um arquivo onde a gente consegue fazer todas as configurações da nossa aplicação. A gente consegue configurar senhas, acessos, rotas. É um arquivo extremamente importante. A gente começa o nosso desenvolvimento com ele, por sinal. Então, eu prefiro usar o Properties. Aqui é a versão do Java. Nós temos algumas versões LTS aqui e as últimas versões do Java.
Você pode ver que não tem o Java 11 nem o 8, que são outras versões LTS. Eu prefiro usar versões mais compactas, mais testadas, que são o 17 ou o 21, né? Evitar usar essas mais atuais, né? Pode dar algum bug e coisas do tipo. No caso aqui na minha máquina eu tenho o 17 atualmente. Agora vamos para a parte que interessa, né? Quando a gente vai dar o starter no nosso projeto, a gente tem que vir já com algumas dependências. Essas dependências serão adicionadas no POM lá do Maven. Existem algumas dependências que são importantes a gente começar com elas. A gente ganha bastante tempo e são essenciais para o projeto. Como é que a gente faz? A gente clica em adicionar dependências e eu vou classificar aqui algumas que eu considero como muito importantes. A primeira é o Spring Web. Eu acho que não tem como fazer um projeto, seja uma API, uma aplicação web, sem ter o Spring Web. Ele que vai ter toda a biblioteca de controllers, de REST e tudo mais. A próxima dependência que eu acho que é interessante é o DevTools. O DevTools ele recarrega o projeto sem a gente precisar ficar desligando e ligando a aplicação. Ele fica dando restart e a gente ganha bastante tempo com isso. Lombok é uma biblioteca interessante do Java. Ela faz a gente reduzir o código escrito com algumas anotações. A gente não precisa escrever construtores ou getters, setters, fica aquele código gigante nas classes. A gente pode diminuir bastante o código com o Lombok. Acredito também que outro é o JPA. O JPA é um módulo do Spring, onde ele é responsável por acessar o banco de dados, fazer toda a persistência. É um módulo muito poderoso, vale a pena colocar. Assim como a gente colocou o JPA, a gente precisa de um banco de dados. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente já deve pensar mais ou menos que tipo de banco de dados a gente vai utilizar. Um banco de dados relacional, não relacional. O Spring dá suporte a praticamente todos, seja um MongoDB a um MySQL, por exemplo. E aí, definido o banco de dados, a gente adiciona aqui o driver dele, né, uma dependência dele. No caso aqui, eu vou, por exemplo, pegar o MySQL. É sempre importante você colocar o driver dele junto, né? Senão ele não vai ter uma boa conectividade lá, vai ter que reconfigurar depois e tudo mais. Acredito também que outra dependência importante é o validation. O validation ele ajuda a gente a fazer verificações de entrada e saída de alguns objetos. Importante lá para os DTOs que a gente vai receber e vai devolver na nossa aplicação, na nossa API e outras coisas. A gente consegue verificar se o nome está nulo, se o CPF ele é válido, coisas desse tipo. É muito válido usar o validation. Vamos ver se temos outra dependência importante. Timeleaf é para aplicações web, estilização das páginas. Não é o caso, não é extremamente importante, mas é uma boa dependência, dependendo do que você vai usar. O Spring Security é um excelente módulo do Spring, extremamente importante. Eu não gosto de adicionar ele no começo do projeto, eu gosto de adicionar ele ao longo do desenvolvimento, adicionar autenticação e afins, né? O próprio JWT depois. A gente vai adicionar ele posteriormente. No começo do projeto, não. Aqui você pode ver que tem outros tipos de autenticação, você tem dependência para praticamente tudo. Temos aqui o Flyway das migrations, que faz algum versionamento do banco de dados, também interessante. Não vou colocar, mas em vários projetos é interessante utilizar o Flyway também. H2, que é um banco de dados em memória, muito utilizado quando você quer fazer apenas testes, não quer ter nenhum banco de dados instalado na sua máquina. Bom, acredito que essas dependências que eu coloquei previamente são as necessárias para dar o starter no nosso projeto. Bom, configurou aqui na esquerda, colocou as dependências, clicou em gerar
Ele vai gerar lá um ponto zip pra gente. A gente vai dzipar ele e vai abrir ele com a sua ideia favorita. No caso aqui a minha é o IntelliJ. Bom, esse foi o vídeo mostrando como que a gente cria, né, dá os primeiros passos aqui com o Spring.